Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre mais um conto, tá? A gente tá conversando sobre bastante contos, né, ultimamente, né, digamos assim. Porque eu estou adiantando, tá gente? Algumas, assim, várias leituras, podemos dizer assim. Leituras muito grandes, que demandam muito tempo de leitura também. Então, tá certo? Por isso que estou aproveitando esse período dessas leituras mais grandes e mais complexas para conversar com vocês sobre vários contos. Então assim, tá bom? É possível que demore bastante tempo para conversarmos sobre os grandes clássicos da literatura novamente, tá? Mas aos poucos as coisas vão se organizando e aí a gente chega, né, isso, em uma direção ali. Ok? Estou um pouco perdido por enquanto. Mas hoje, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre um conto que está nessa antologia aqui, tá? Chamada Antologia do Vampiro Literária. Eu já mostrei aquela para vocês várias vezes no canal, né? E tem um conto aqui que se chama, que eu já tinha lido já há umas 3 semanas atrás, umas 2 semanas atrás, mas aí eu estava pensando em como fazer um vídeo sobre esse conto, porque quando eu pesquisei no Google, eu não achei, né, conteúdo sobre esse conto, eu não achei muita coisa, então eu não tinha assim grande embasamento aqui para conversar. Aí eu decidi gravar um vídeo mais espontâneo, sabe, mais de leitor para leitor mesmo, sem um vídeo muito embasado, até porque eu não achei muita crítica, podemos dizer assim, sobre esse conto. Apesar do autor ser um autor muito bem conhecido, entre aspas, pelos grandes leitores aí e pelos grandes críticos, que é o Hal Post, né? O nome desse autor inteiro se chama Ernest Benjamin Salomon Ropoche, de 1700, ele nasceu em 1784, morreu em 1152. Então, sim, esse conto ali, ele é praticamente no começo do século XIX, podemos dizer assim, do século XIX, tá? Então é o seguinte, do que se trata esse conto? Ao título, Antologia do Vampiro Literário. Esse conto vai ser sobre vampiro. Teremos aqui de novo aquele tema repetido de conto de vampiro, né? Que a gente vê muito nos outros contos aqui dessa antologia também, que são aquela coisa de a morte da mulher amada e aí o ressurgimento dela, né, a ressurreição dela, podemos dizer assim, ou não necessariamente dela, mas de algum personagem ali que morre e que volta vampiro, né, que seria morto-vivo, né, enfim, todos esses temas eles vão voltar aqui novamente nesse conto, tá bom? Só que aquilo, você percebe que já tem uma certa direção ali, né? Você percebe que o século XIX já tomou-se uma direção para esses temas, para certos elementos do vampirismo, né? Lendas, sei lá, mitos de muitos e muitos anos atrás, muito antes do século XIX, já existiam lendas sobre o vampiro, né? Você vai acompanhando aqui na história, nessa antologia aqui, várias e várias cartas e vários poemas de século XVI, sabe? Coisa de século XVIII, entende? E vai assim por, assim por diante. Histórias que eram contadas desde muito tempo atrás e essas histórias foram se tornando cada vez mais fortes, né? Esses sumiços, essas mortes e tudo mais que eram bem estranhas na época. Nesse conto aqui, tá? Ele é um conto que volta a esses temas, que pega esses elementos do vampirismo de tempo atrás e já toma uma certa direção que vai ser seguida por outros autores. Então, do que é que se trata a história desse conto aqui? Vamos lá, tá? Gente, eu não pesquisei nada sobre a história e já tem mais de 3 semanas, umas 2 ou 3 semanas que eu li esse conto, então possivelmente eu vou me perder algum detalhe ou outro ali da história. Mas aqui temos um personagem importante e poderoso, podemos dizer assim, nessa cidade. Ele é casado ali, ele tem a sua mulher, ele ama muito ela, né? Tem até o nome dela aqui, tá? Vou até mostrar pra vocês. Sunhawad. Deve ser alemão, tá, gente? Eu não pesquisei se o conto é alemão, mas eu creio que deva ser alemão, tá? O que acontece? Essa Sunhawad, tá certo? É a esposa desse carinha que se chama Walter, tá? Então, deixa eu ver se é Walter mesmo, eu tô falando besteira aqui pra vocês. É Walter mesmo, creio que deva ser Walter, é Walter. Então assim, a esposa dele, ele ama muito ela, mas assim, quando eu falo que ele ama muito ela, eu me refiro que ele ama muito, muito, muito ela.
Então assim, ela é muito conhecida no reino ali, né? Ele é como se fosse um príncipe mesmo, uma autoridade ali da sua cidade. Então as pessoas têm muita admiração por ele, ele tem um certo poder ali, ele é poderoso, podemos dizer assim. Ele tem ali 2 filhos com essa Brunhilde, e ele gosta muito dela. Ele ama ela assim, vociferamente, sabe, falando. Até que essa esposa dele morre. E aí uma coisa interessante nesse ponto é o início dele mesmo. Então você já percebe aqui logo no início esse tom de melancolia do personagem. Queres dormir para sempre? Ué, jamais acordar, querida? Repousar eternamente de tua curta peregrinação sobre a terra? Ou retorna, traz de volta a aurora da minha vida, que é só crepúsculo frio desde que te foste. Muda, eternamente muda? Teu amigo aflige-se e tu calas, teu amigo derrama lágrimas quentes e tu dormes, teu amigo desespera e tu não abres teus braços? Ai, tua mortalha te deixa mais bela que o véu dourado que te envolvia. Então assim, o início do conto já é bem melancólico, ele sente essa saudade intensa dessa mulher. E o que acontece? Ele vai tentar viver a sua vida por um bom tempo ali. Ou seja, ele acho que ele vai casar de novo, ou enfim, ele vai tendo ali alguns casos e tudo mais. Mas, tá? Esses outros amores, ou esse outro amor que ele vai tendo ali depois de Brunhilde, de uma certa forma ou de outra, vai ser uma mentira para ele, né? Digamos que, não vou dizer que um autoexílio, porque não é um autoexílio, mas uma autoenganação. Ele vai se enganar, sabe? Parece que a dor que ele tem, né, e que ficou depois da morte dessa mulher, ele não conseguiu superar totalmente ou absolutamente essa dor. Então você tem ali quedas desse personagem, né? Mas veja só vocês, tá certo? Que ele vai superar ali por um bom tempo, mas chega um momento em que a coisa já tá feia, ele volta ali pro túmulo da esposa, que já tá morta, já tá assim no caixão, ele meio que vai desenterrar ela ali, sabe? Só pra ver ela de novo em vida e tudo mais, e em vida não, na morte, né? Ela tá defunta, sabe? Mas ele desenterra ali ela e tudo mais, ele totalmente apaixonado por ela e tudo mais, ainda, e nenhuma outra mulher conseguiu superar o amor dele, enfim, dela sobre ele, né? Então ele ama muito ela. Só que, e são vocês, dentro dessa noite em que ele faz isso, que ele desenterra ali ela, vai surgir ali um mago, ok? Uma figura um tanto que conhecida por vocês aí, né? Pra quem lê fantasia e tudo mais, provavelmente. Só que esse mago, gente, ele é um mago estranho. Ele é muito estranho. Você nota aqui, na verdade, que esse mago não gosta e aconselha esse personagem ali a não, enfim, a não perturbar os mortos, né? Ainda assim ele faz. É uma conversa muito interessante. Eu anotei essa conversa ali dele. Eu vou dar uma olhadinha pra você. Vou ler aqui pra vocês. Tolo, isso quem fala é o mago. O mago. Tolo, porque se lamenta por um tecido desfeito de nervos, tendões e veias. Povos inteiros caíram sem lamento algum. Mundos que brilhavam no céu antes de a terra existir foram transformados em cinza, morreram e ninguém chorou por eles. Por que é que você o lula por um ser humano que passou, o fruto de um piscar de olhos em que um grão de poeira se chocou com outro? Então quem pergunta isso é o mago, né? Por que, que você está aí lamentando à toa? Ela já está morta, tá bom? O que sobrou dela aí? Nada, entendeu? E aí o Walter, tá bom? Ergue, né? Que é o poderoso ali, que perdeu ela e tudo mais. Ele ergue-se e responde ali para ele. Deixe que os mundos lamentem por seus irmãos. Eu, que sou poeira, choro por poeira. Pois o amor não é água, nem fogo, nem ar ou terra, de modo que o mundo pudesse conter mais amor que um grão de poeira, e eu amava aquela que aqui está enterrada. Então ele fala isso para ela, né? Para ele, né? Que de qualquer forma ele vai continuar amando ela e tudo mais até, enfim. Ele tenta justificar o fato de ele estar ali. Bom, dentro disso, o mago insiste ali para que ele retorne para sua casa, para que ele esqueça aquilo ali, para que ele viva a sua vida normalmente ali, tentando superar essa dor. Mas ele não vai ouvir as palavras do mago. E dentro dessa conversa aqui, o mago vai sugerir, o mago tem uma proposta ali para ele, mas ele já avisa que essa proposta tem consequências, tá bom? Todas as pessoas que fizeram isso que o mago vai fazer, elas no final das contas se lascaram,
Podemos dizer assim, pois o mago já avisa ali pra ele. Só que ele vai insistir, ele vai querer. O mago fala, ó, tem certeza? Ele pergunta isso várias vezes, tem certeza que você quer que eu faça com que ela volte assim, da morte, né? Enfim, ele não fala que ela vai se tornar uma vampira, né? Que ela vai ser uma vampira. Ele meio que engana ele ali, ele não diz o que ela vai se tornar. Mas ele promete ao Walter, né? Que sim, ela vai ressurgir ali do mundo dos mortos, tá? Só que tem consequências, mas Walter não tá nem aí, ele quer que ela ressurja mesmo, enfim. Ele não consegue viver sem ela. Não está conseguindo viver sem ela, na verdade. Pois bem, é isso que vai acontecer. Aí o mago pede para que ele volte para casa e no outro dia ou no outra noite, à meia-noite, não lembro ao certo, mas que ele apareça lá de novo e tire ali o caixão, né? Enfim, faça limpe ali tudo, toda a terra, né? Tire ela da terra de fato, desenterre ela, né? Essa seria a palavra certa. E ele vai fazer isso. E no final das contas, adivinhe vocês, sim, ela vai estar lá toda vivíssima, plena, belíssima, sabe? Tudo mais. Só que os dias vão se passando, né? E essa personagem vai aparecer ali no reino, né? Nesse lugar qual ele é poderoso e tudo mais. E as pessoas não vão gostar dela, não, sabe? Essa outra, né? é, Personagem, né? A qual ele amava, tá bom? Que se chama Sun Howard, ela não está a mesma, sabe? Ela sofreu ali modificações, podemos dizer assim. Então, por exemplo, ela é muito arrogante, ela é muito mal, ela é uma personagem um tanto que estranha ali, né? A beleza dela é uma beleza estranha, a sensação que ela transmite ali ao povo e tudo mais, que trabalha ali no mesmo local a qual ela é a chefe e tudo mais, também é estranha. Isso vai fazer com que vários funcionários vão se demitindo, né? Muita gente vai pedir demissão ali, vai embora, não suporta mais a ela e acha que aquele clima é estranho. Muitas pessoas vão acabar sumindo também. Eu não sei se eu li, mas tá me passando aqui que algumas pessoas vão sumir. Eu não lembro porque faz um tempinho, mas eu acho que some, tá? Enfim. É isso que vai acontecer. Até o ponto em que à noite ela vai agir de uma forma estranha, sabe? Ela precisa de sangue, né? Porque agora quem é Sabun Howard, né? É uma morta-viva, né? Ela é um vampiro, ela é uma vampira. Então, ela vai matar os dois filhos dela mesma, né? Na verdade, nem dela mesma, porque assim, essa outra que surgiu não é ela, puramente ela, é outra, se vocês me entendem. Então ela vai matar as duas crianças ali, e como ela vai matar essas crianças ali dela mesma, mas ela não é ela, se vocês me entendem, ela é uma vampira. Ela vai sugar o sangue dessas crianças, então ela vai começar a sugar uma criancinha ali, tudo mais, vai começar a sugar ela, o sangue dela e tudo mais, ninguém vai perceber, sabe, toda noite, até que essa criança morre. Depois ela parte para outra criancinha, faz a mesma coisa e depois ela morre. Então assim, o marido está completamente cego, né? Não consegue enxergar que essa agora não é a anterior, entendeu? É uma vampira. Então vai seguindo ali, até que em uma noite, tá bom? Depois do clima desse lugar estar péssimo, as pessoas estão cada vez mais indo embora, sabe? O clima tá muito ruim, sabe? O ambiente não está legal. E o que vai acontecer nessa noite? O marido vai perceber que ela se levanta ali bem assim minuciosamente, bem aos poucos, né? E vai tentar sugar o próprio marido. E nesse momento ele vai estar acordado. Ele acorda, acha aquele estranho, começa a vociferar ali tudo que podemos dizer assim, ele estava guardando ali, ou ele estava tentando ainda, mesmo depois de ter os seus dois filhos mortos, né? Que cara meio que idiota e burro, né? Mesmo depois de ter os seus dois filhos mortos, ele estava tentando ainda, sei lá, digerir o que estava acontecendo. E é isso que acontece, ele descobre que ela é uma vampira. E o que ele vai fazer? Ele vai recorrer ali de todos os meios para tentar fazer com que aquele outro ser, se podemos chamar assim, volte para onde veio, né? Ele entende que, enfim, ela não é ela, se vocês me entendem, é uma vampira. Então ele vai conversar com o mago ali numa noite, porque antes daquilo o mago falou para ele o seguinte, olha, se você notar qualquer coisa estranha, se você se arrepender do que eu
fiz ali por você, você venha em um certo dia, à meia-noite, quando não sei o que. Então ele volta nesse mesmo dia, nessa noite aí, e conversa com esse mago ali sobre o que está acontecendo. O mago diz, olha, eu avisei para você que iria ter consequências, tá? O que eu posso fazer por você agora? Essa mulher está sedenta de sangue, ela quer bastante sangue, ela tá com fome, podemos dizer assim, né? Então o mago ajuda ele ali, fazendo um círculo ali num local e diz, olha, você pode dormir aqui durante essa noite, não se preocupe, tá? Mas é aquilo, se ela aparecer, ela não vai passar por esse círculo, porque ele faz uma mágica ali e ela não pode passar por aquele círculo. As coisas vão se passando. Até o momento em que, enfim, ela aparece ali numa noite e começa a surpreender, né, ele, porque ela tenta seduzir ele, tá bom? A não desistir dela, a continuar com ela e tudo mais, e ele acaba se segurando, ele acaba se controlando e vai dar tudo certo até que ele consegue matar ela. Porque existe ali um certo tempo, um certo período de uma noite específica ou de um dia, não lembro, tá vendo? Mas eu sei que existe um momento ali em que essa vampira vai dormir e assim, nada pode, digamos que ela não vai acordar, ela não vai poder agir, né? Como normalmente ela poderia agir se caso ela estivesse acordada. Ela pode matar facilmente, não é uma vampira, tá, gente? Então a força é diferente também. Então o que acontece? Dentro desse dia ali, o mago manda ele cortar a cabeça dela e colocar fogo e tudo mais. E é isso que ele vai acabar fazendo, ele vai acabar com ela no final das contas. Só que aqui, existe uma certa promessa que o mago diz para ele dizer e já avisa, olha, você não pode de forma alguma querer que essa mulher volte, ou seja, desejar a vinda dela novamente, ou a volta dela novamente. Então assim, você não pode, você não pode nem pensar, você não pode nem falar e muito, muito menos pensar, seja conscientemente ou seja subconscientemente. E é isso que ele vai fazer. Então ele não pode pronunciar nada envolvendo essa mulher e nem sentir a falta dela. Os dias vão se passando, ele sente aquele vazio imenso dentro de si, né? Ele acabou de perder novamente, tá bom? Então assim, é um luto eterno, coitado, né? Isso vai dar merda. E assim, o que eu posso dizer pra vocês, tá? Eu só vou contar isso pra vocês também, até porque eu não lembro muito do final. Eu sei que eu já contei mais da metade do conto aí. Eu só sei, tá bom? Caso vocês queiram ler esse conto, dá uma olhadinha na internet. Eu não sei se vocês vão achar não, tá? Eu conto, eu não sei, porque eu mesmo não achei praticamente conteúdo nenhum sobre esse conto. Achei sobre o autor, mas não sobre esse conto. Enfim. E o que acontece? Pelo menos o que eu entendi aqui do final da história, tá vendo? Falta algumas páginas, é que ele vai levando a vida cada vez mais tediante, mais dolorosa para si. E vai chegar o momento em que numa noite, sabe, vai aparecer uma mulher disfarçada ali. E sim, gente, no final aqui ele vai morrer, porque ele vai casar com essa mulher disfarçada numa noite, toda feliz e tudo mais. Então ele vai desejar o amor novamente. Uma das promessas que ele fez ali para o mago foi não amar novamente, não sentir amor por ninguém, não casar e tudo mais, né? E adivinha, ele vai descumprir essa promessa ali, amando essa pessoa, essa mulher estranha nessa noite, num cavalo, num animal assim passando. Ele vai casar com ela, vai apresentar essa mulher às pessoas que trabalham ali com ele nesse lugar e tudo mais. Acho que é na Bélgica, tá? Se eu não estou enganado, porque eu não anotei aqui, tá? Mas é na Bélgica mesmo, a filha da terra, mãe, enfim. É na Bélgica mesmo. Eu creio que seja na Bélgica, se não estou falando aqui coisa errada. Então assim, e adivinha, assim, essa personagem ali vai matar, depois de ele descumprir a promessa do amor e tudo mais, vai matar o Walter. E o conto termina dessa forma, tanto que esquisita, podemos dizer assim. É um conto bacana, né? Mas ainda assim tem algumas lacunas ali abertas, sabe? Tem momentos aqui que são bem esquisitos, mas é um conto bacana. É um conto que você começa a ler e você não termina de ler. Você quer saber o que vai acontecer com o Walter, né? E no final. E digamos assim, tem uma coisa nesse conto que eu gostei muito. É que o conto vai passando por essas perdas aqui na história, ele vai se conectando muito bem. Então você pensa que tudo vai ocorrer bem no final. Você pensa, vai ser uma maravilha o final. E não é, sabe? Não é a maravilha no final, entende?
Então assim, o conto vai te enganando de uma forma interessante, para quando chega no final ele quebra tudo aquilo que ele acabou construindo, e isso se torna um tanto que, pelo menos se tornou agradável para mim. E de uma certa forma, eu já fiz para vocês que eu tive uma certa simpatia pelo Walter. Apesar de eu ter achado ele um tanto que idiota, burro e tudo mais, tá bom? Porque como assim, ele percebeu tarde demais a coisa, né? Enfim, ele percebeu tarde demais. Os seus dois filhos morreram, né? Foram mortos pela vampira, né? Então assim, ele percebeu tarde demais. Então o que acontece? E sim, ele é um personagem burro e tudo mais, mas ainda assim tive uma certa simpatia, ainda queria que o final fosse bacana, mas acabou, né, tendo ali como a grande consequência aqui, né, a morte desse personagem. Então, né, o que eu posso dizer para vocês é: deixem os mortos repousar. É isso, tá? Não mexam com os mortos, não deixem eles quietinhos no canto dele, tá? Enfim, pode dar merda. O que aconteceu? E é isso, esse conto é bacana. Pra quem gosta de psicologia, né? Vai gostar muito desse conto e dessa antologia, né? Porque os personagens sempre têm um certo teor psicológico nesses contos de vampiro que eu super indico. Então, assim, são contos que, por exemplo, o Walter aqui na história, ele acabou de perder, né, a sua amada querida. Então, nós passamos por um processo aqui de auto-engano, né? De auto-enganação mesmo, né? Então ele vai passando por esse processo e você vai acompanhando o que ele vai fazendo, é muito bacana. Você vai destrinchando esse personagem mesmo, tá bom? Porque ele está agindo dessa forma, né? E você percebe que os personagens dessa história, por mais estranhos que possam parecer, eles ainda assim são muito bem elaborados, né? O Walter é muito bem elaborado, a esposa do Walter é muito bem elaborada, a primeira esposa dele, a que não era vampira, né? Isso tem essa complexidade aqui, complexidade não, mas essa personalidade, na verdade, que agrada aos outros, enquanto aquela outra que ele amava e tudo mais não era suficiente para ele. Aí ele tenta, né, fazer com que essa outra esposa, a que ele mais amava, volte da vida ali como vampira, ela volta como vampira, e aí você percebe que o autor constrói a personalidade dela muito bem. Então, para quem gosta de psicologia, vai gostar muito desses contos de vampiro. Eu super indico, na verdade. São contos muito bacanas. Você começa a ter uma outra visão. E esse autor aqui tem uma escrita muito elegante, tá, gente? Tem uma escrita muito bacana mesmo. Não é aquela escrita pesada, né? Uma escrita elegante e um pouco pesada, digamos assim. Mas é muito bacana, muito bacana. Você começa e não quer terminar mesmo, tá? Tem muitos contos dessa antologia aqui que são, podemos dizer, um pouco cansativos e repetitivo. Então alguns temas são bem repetitivos e exaustivos, mas tem outros aqui que são maravilhosos. Esse é incrível. Teve outros aqui também que são incríveis, tá? Tá parecendo que eu tô aqui, mas não, tá, gente? Eu já passei ali da metade dessa antologia, tá? Enfim, porque tem outros contos aqui que eu já tinha lido e tudo mais. E é isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum textinho aqui pra ressaltar pra vocês, né? Para ler para vocês, olha. Deixem os mortos repousar foi publicado em 1823 na revista literária alemã Minerva. No ano seguinte, o próprio Rupost, que é o autor, adaptou a trama para o palco. Então, sim, esse conto aqui foi adaptado para o palco. Eu fiquei curioso para, enfim, ver esse conto no palco, mas tudo bem. O conto que veio a público no auge do que se poderia chamar Segunda Febre do Vampiro, na voga que seguia a publicação das narrativas de Byron, Polidori, né, que geralmente dos contos ali você percebe que são os mais conhecidos, né? Polidori escreveu O Vampiro, né, que foi ali, enfim, o Byron teve aquela polêmica dos dois autores, tá bom? Que você consegue muito bem vê-la, conhecê-la, na verdade, em um filme que se chama Mary Shelley, ou Frankenstein e tudo mais, né? É um filme que tem uma atriz que eu não sou muito fã, mas a história do filme é bacana, o roteiro é bem interessante. Já assisti, inclusive. E é isso, assim, tem algumas, sempre nessa antologia aqui temos ali alguma introdução ali muito bacana, muito bem feita sobre o conto antes de começar a falar sobre ele, antes de aparecer o conto, tá? E é isso, um beijo pra todo mundo, apoie o canal no Apoia-se, se inscreva no canal, dê o seu joinha, não sai do vídeo sem deixar o joinha. Tem muita gente que assiste o vídeo e não dá o joinha, isso é muito ruim pra mim, porque eu fico, poxa, será que
tá bom? Aconteceu algum bug do YouTube, né? Então deixe o seu joinha antes de sair, porque é muito importante assim eu sei aí que vocês estão acompanhando direitinho. E comenta aí embaixo também. Vou deixar o link para onde vocês podem adquirir esse livro ali, e comprando nos links da Amazon que eu sempre deixo, vocês também ajudam aqui com o canal, tá bom? Eu não sei se esse livro está em venda ainda, ele é bem antiguinho, podemos dizer assim, é uma antologia de vários escritores assim, brasileiros e tudo mais. Mas vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu deixo lá embaixo. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.